isso tudo, hoje nós vamos compartilhar a palavra em 2 Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses, desculpa, 2, 7 a 13. 1 Tessalonicenses 2, 7 a 13. Abra sua Bíblia aí, para a gente não perder o costume do pastor Diego. Quem achou diz, eu vou para o céu. Só o pastor Eldo então vai? Fala, eu estou indo já. Isso aí, André. Hoje está no Novo Testamento. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é o discipulado. 1 Tessalonicenses 2, 7 a 13. Então, amém. Vamos ver aqui o texto. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma o quê? Uma mãe, que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratando cada um como o pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua em eficácia em vocês, os que creem. Amém? A partir desse texto, hoje nós vamos entender o que significa o discipulado na visão de Paulo e o que ele quer nos ensinar. Então, na primeira parte da nossa pregação, nós vamos focar em entender o que Paulo estava querendo dizer para os seus primeiros leitores originais, ali para aquela igreja de Tessalônica daquela época. E na segunda parte nós vamos focar em como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida e o que isso tem a ver com a gente. É basicamente isso. Então, seguindo a nossa primeira parte, primeiro ponto que a gente pode observar no versículo 7 e 8. Olha comigo aí. No versículo 7 e 8, ele fala, né? Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Sentindo assim tanta aflição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, primeira coisa que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, ele está falando para uma igreja que ele mesmo fundou, que é a igreja de Tessalônica. Foi uma igreja que ele plantou. E provavelmente aqui existe uma discussão se essa foi a primeira carta de Paulo. Existe uma discussão se é 1 Tessalonicenses ou Gálatas, né? Mas provavelmente essa carta aqui foi bem no início ali, das suas primeiras cartas que ele escreveu. E ela foi escrita ali por volta do ano 50 depois de Cristo. E essa carta, ela foi direcionada para uma comunidade, para uma igreja que ele formou. E essa igreja que ele formou, ele conta várias coisas que ele mesmo passou para formar essa igreja, né? Ele fala das perseguições que ele teve na cidade de Filipos, ele fala de várias coisas. E quando ele chega para estar ali com os Tessalonicenses, né? A igreja em Tessalônica, ele fala que ele não só pregou o Evangelho, mas ele deu o quê? A vida. O primeiro ponto que nós temos que entender nesse texto é que o discipulado é um lugar para dar a nossa vida. A nossa vida. E o que isso significa? Quando Paulo ele fala sobre isso, ele utiliza uma das imagens mais afetuosas que o ser humano ele pode ter.
o cuidado de uma mãe com os seus filhos. Normalmente, a mãe, ela é vista sempre com aquele cuidado afetuoso, aquele cuidado com carinho, claro, aquele cuidado aonde nós vemos o quê? Amor. Nós vemos que a mãe ela se preocupa, nós vemos que a mãe ela tem aquele carinho com os filhos. E Paulo, ele utiliza dessa figura de linguagem para mostrar aquilo que ele fez por essa igreja. E esse amor que ele fez, que foi sacrificial, protetor e paciente, ele demonstra a profundidade do relacionamento entre o líder e a igreja. Ou seja, entre o discipulador e os seus discípulos. Quando a gente está dentro de um discipulado, a primeira coisa que a gente tem que ser, não é, como eu posso dizer, um autoritário. Uma pessoa que busca ali regrar as pessoas para elas fazerem tudo conforme aquilo que você está falando. Não, você tem que ensinar as pessoas em amor. Em amor. O lugar do discipulado é um lugar de amor, um lugar onde o discipulador ele tem que dar amor para os seus discípulos. Cuidar, proteção. Está falando de um ambiente assim, um ambiente de proteção, um ambiente de cuidado. E era dessa forma que Paulo via a igreja. Embora, e aí a gente começa a entrar, que por que ele não falou o seguinte, olha, quando eu cheguei na igreja, eu só falei do evangelho. Ele falou, olha, embora nós pregamos o evangelho, nós não demos apenas o evangelho, nós entregamos a nossa própria vida. Por que isso, irmãos? Porque se nós vamos para um lugar, se Paulo fosse para um lugar para pregar somente o evangelho e falasse bem assim, olha gente, preguei aqui e tchau. Como acontece nos dias de hoje. Hoje em dia, os pregadores eles vêm e vão, pregam a mensagem e vão embora. Ele estaria vivendo um evangelho superficial. Porque o evangelho é muito mais do que uma mensagem. O evangelho é uma vida. O evangelho ele tem que ser vivido, ele tem que ser experimentado. Então, não adianta nós falarmos do conteúdo do evangelho se nós não estamos vivendo o evangelho. E quando ele fala gastar a nossa própria vida, você pensa, a rotina dele não era uma rotina que eu posso dizer assim, olha, vamos trabalhar aqui, começar às 8, terminar às 18, e depois ali à noite eu vou para a igreja. Não, a vida dele era continuamente estando com aquela igreja e ensinando o caminho. Não era uma sala de aula. Muitas vezes nós achamos que o discipulado da igreja primitiva era uma sala de aula, onde as pessoas elas sentavam, davam um estudo e as pessoas perguntavam ali. Não, era uma vida. E as perguntas elas aconteciam ao decorrer da vida, que um com o outro vai vivendo. Sabe, quando nós estamos pregando o evangelho, nós sempre partimos do pressuposto que as pessoas estão nos ouvindo, estão entendendo aquilo que a gente está falando e que está todo mundo absorvendo o conteúdo. Mas você quer saber realmente quando você vai captar a mensagem? Quando a gente estiver numa situação onde você estiver com alguma dificuldade e o discipulador ou o seu grupo discipulado orientar você nessa dificuldade a partir da perspectiva do evangelho. É dessa forma que a mensagem do evangelho ela é captada. O conteúdo, ou a pregação, ou o ensino, ele é importante. Só que ele não pode ter a mesma eficácia que o discipulado. Não pode, não tem como. E dessa forma, e Paulo sabia disso. Por isso que ele falava assim, olha, eu vou gastar a minha vida em vocês. Eu gastei a minha vida em vocês. Naquela época, abrir igrejas não era abrir templos. Abrir igrejas era abrir uma comunidade de afeto, uma comunidade onde a gente se envolvia na formação das pessoas por meio dos relacionamentos. Era uma comunidade de relacionamento. Uma igreja extremamente orgânica. E para viver em comunidade, existia um preço. Qual o preço? Você tinha que pagar para entrar,
você tinha que dar algum dinheiro. Não. O preço era entregar a sua própria vida. É isso. Para você poder fazer parte de uma comunidade, você tem que estar disposto a entregar a sua própria vida. Gastar a sua vida na vida dos outros. E os outros gastarem a vida deles na sua vida. É estar disposto para isso. E quando a gente olha para a ceia era um lugar para isso. A ceia naquele tempo não era comemorada da mesma forma como nós temos hoje. A ceia era realmente um banquete que a igreja lá fazia todo domingo ali. E era realmente comida, gente. Entendeu? Era realmente comida. Para você realmente comer, para você realmente beber, para você realmente ali partilhar a comunhão. O que significava você estar na comunhão dos irmãos? Estar comendo com os irmãos. Significa que nós estamos partilhando a vida um com o outro. Nós compartilhamos a nossa vida. Eu estou abrindo a minha vida para você e você está abrindo a sua vida para mim. Então era isso que significava naquela época. E por isso que ele dá tanta ênfase nessa questão. Nós gastamos a nossa própria vida. Então, o primeiro ponto que a gente pode observar é que o lugar do discipulado para Paulo é o lugar para nós darmos a nossa vida e não somente o evangelho. Segundo ponto que a gente pode colocar no versículo 9 a 10, que diz: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa e justa. De maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. O segundo ponto que ele fala aqui do lugar do discipulado é que o discipulado é um lugar para aprendermos a ser exemplo. A sermos exemplo na vida das pessoas. Olha como ele descreve. Ele fala o seguinte: olha, vocês são testemunhas de como que nós vivemos de maneira justa, de maneira santa, de maneira irrepreensível entre vocês. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque naquela época existiam vários pregadores ali, existiam vários filósofos que eles iam até as comunidades, até os lugares, e eles passavam o conhecimento. Só que eles passavam o conhecimento em troca de quê? Dinheiro. Ou seja, eles eram gananciosos. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, olha, diferente desses filósofos e pensadores da época, que compartilhavam seu discurso em troca de lucro, não. Nós não fazemos isso. Quando ele falava assim que nós não queremos ser um peso para ninguém, é que Paulo, ele abriu mão do seu direito de receber pela igreja, para a igreja ela não pensar dessa forma, não pensar que ele estava ali em busca de lucro, em busca de alguma coisa. Por isso que ele fala, olha, eu abri mão disso, para mostrar para vocês que a mensagem que nós estamos pregando, ela é verdadeira. Para mostrar que a mensagem que nós estamos pregando, ela é santa. De que nós estamos vivendo de uma maneira santa. Mas ele poderia receber? Poderia. Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala que o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário, né? Paulo referencia a Jesus, né? Dessa forma, em 2 Coríntios. É justo. Pedro, ele recebia. Só que ele escolheu abrir mão disso. Para não ser um impedimento para aquela igreja ali. E ele não apenas pregava a mensagem. Ele vivia ela. Então ele era um exemplo. E ele mesmo se refere como: sejam imitadores, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a vida de um discipulado é uma vida que olha para o líder, né, para o discipulador, e vê nele uma referência de exemplo para que nós possamos seguir a caminhada cristã. Então você precisa, todas as pessoas, mas principalmente o líder, um grupo de discipulado, ele precisa seguir o exemplo. Ele precisa ser uma pessoa que possa ser imitado, uma pessoa que possa ser uma referência, ser cada vez mais parecido com Cristo. Eu não quero que as pessoas sejam parecidas comigo. Eu quero que as pessoas sejam parecidas com Cristo.
parecidas com Cristo. Então Paulo, ele sempre todo apontava para Cristo. E por último, ele fala aqui no versículo 11, a partir do versículo 11: pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua em eficácia em vocês, os que creem. Terceira coisa que o apóstolo Paulo está falando sobre um grupo de discipulado, é que o discipulado é o lugar para ser transformado. Um lugar para ser transformado. Então, o primeiro ponto foi que é um lugar para nós darmos a nossa vida. Segundo ponto, lugar para nós sermos exemplo. E terceiro, um lugar para sermos transformados. E aqui, ele não usa a figura de um pai, de uma mãe. Ele usa a figura de um pai. Por que ele usa a figura de um pai? Porque um pai, normalmente, ele é visto como essa figura de exortação. Essa figura, né, de mostrar o caminho, encorajar, corrigir o caminho. A mãe é o cuidado, né? Não que a mãe não possa exortar, mas a mãe é mais o cuidado. A gente repensa na mãe nesse cuidado. Mas o pai é a exortação. O que significa isso, irmãos? Significa que, por causa que aquelas pessoas estavam tão dispostas a dar a vida delas, elas também permitiam que elas pudessem ser exortadas. Então, ele olha para essa figura de pai, exortando, encorajando seus filhos espirituais a viverem de maneira digna de Deus. E ele ressalta aqui o poder da palavra de Deus. E aí ele fala que vocês realmente ouviram a palavra de Deus. O que isso significa? Não é o conhecimento sobre Deus somente. É a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, ela está se referindo como um poder de Deus, algo tão poderoso que ele gera transformação em nossos corações. O propósito do discipulado que Paulo está falando aqui, é pregar a palavra de Deus a ponto que ela transforme os nossos corações, os nossos desejos mais profundos. E a questão, irmãos, é que ele estava tão disposto a fazer isso, que ele acreditava muito nessa mensagem, tanto nessa mensagem, que ele gastava a sua vida nisso. E os relacionamentos entre os membros era tão profundo, que eles conseguiam falar diretamente ao coração uns dos outros, exortando, encorajando, incentivando, direcionando o caminho, para que todos possam finalmente ser maduros em Cristo Jesus. Amém? Beleza. Isso aí foi o que o texto está falando. Mas o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a gente? O que isso interessa para a igreja do século 21 e a igreja batista de Getsemane? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse discipulado que Paulo está falando aqui, e os princípios que ele está mostrando é que nós devemos ver um grupo discipulado para entregarmos a nossa vida. E é aqui que está o ponto. Porque a verdade é que nós não queremos entregar a nossa vida. Nós queremos prestar serviço. É mais fácil prestar serviço dentro da igreja do que entregar a nossa vida. Como assim? É muito mais fácil você tocar aqui na frente do que você falar do seu coração. É muito mais fácil nós virmos aqui para a igreja todo domingo, segunda, terça, do que falarmos realmente aquilo que nós estamos passando. É muito mais fácil nós fazermos coisas para Deus do que realmente mostrar o que está aqui dentro. É muito mais fácil. Irmãos, ser igreja não é somente prestar serviços. Tem gente que está prestando serviço da igreja, mas não está vivendo a igreja. Não está vivendo a igreja. Por quê? Porque
o seu contato com as pessoas aqui tem sido de maneira superficial. A gente tem passado por isso e hoje é interessante. Nós não estamos passando por um problema de que nós temos tanta gente querendo o discipulado que nós temos nem líderes. Nós estamos passando ao contrário. Nós temos bastante líderes, mas temos dificuldade com as pessoas a participarem do discipulado. O que está acontecendo? Isso, irmãos, com certeza é uma crença que nós temos no mundo. Uma crença do mundo é do tipo assim: você vai vir para a igreja com o intuito de buscar um produto. A pregação, ela se torna um produto para você consumir. O pastor se torna um produto para você consumir. A igreja toda é um produto. E aí você entra na igreja e sai. Você entra e sai. E aí você define nessa sua experiência se o culto ele foi bom ou ruim, se você gostou ou não. A frequência e a espiritualidade da igreja evangélica, ela está muito focada em cultos, em estruturas. Mas a espiritualidade da igreja primitiva, ela está focada nos relacionamentos. No partir do pão, compartilhar a nossa vida, entregar a nossa vida. E por que nós não entregamos a nossa vida? Porque nós temos medo. Nós temos medo de compartilhar a nossa vida. Porque é muito mais fácil, para mim, como pastor, ver você aqui no domingo e achar que você está bem. É muito mais fácil para a gente. É muito mais fácil para a gente fazer eventos que vai trazer pregadores de fora e nossa igreja ela vai lotar de pessoas. É muito mais fácil para a gente. Mas sabe o que é difícil? O difícil é atender a ligação às 11 horas da noite. O difícil é participar ali de uma conversa e tal, e passar 2 horas ouvindo só os problemas da pessoa. Esse é o difícil. Hoje em dia, na espiritualidade evangélica, a gente não quer passar tempo com as pessoas, a gente não quer gastar tempo nas vidas das pessoas. A gente quer criar consumidores de um produto chamado igreja. Mas Deus não nos chama para isso. Deus não nos chama para isso. Deus não quer que a gente viva dessa maneira. Como os princípios que foram abordados aqui. E muitas vezes nós temos medo porque passamos por dificuldades quando abrimos a nossa vida para alguém. Quando nós abrimos a nossa vida para alguém, uma pessoa ela compartilhou com outra pessoa, não teve aquela questão da confidencialidade, ou você fica inseguro de mostrar quem realmente você é. Porque o que vão pensar de mim? O que vão realmente pensar de mim? Olha, eu tenho um ministério na igreja, eu estou servindo na minha igreja, eu estou servindo no Reviva, eu estou servindo no louvor. O que as pessoas vão pensar de mim se eu mostrar realmente aquilo que eu sou? Se eu falar para o pastor realmente aquilo que eu sou? Olha o que virou a igreja institucional hoje. A gente se preocupa mais com a nossa própria imagem perante as pessoas do que a nossa imagem diante de Deus. O que é mais importante não é o que você faz aqui. É como você está diante dele. Então, nós precisamos entender que a vida, ela deve ser entregue. E nós estamos disponíveis para isso. Nós tentamos reduzir esse efeito que nós temos nas igrejas através dos nossos grupos de discipulado. E no discipulado é o lugar onde isso vai acontecer, o lugar onde você vai poder abrir a sua vida, entregar a sua vida, e aonde outras pessoas vão entregar também a vida delas a você. Você quer viver assim? Amém? Eu quero viver assim, dessa forma. Abrir a vida não é fácil. Ela vai mostrar coisas que a gente não quer mostrar. Mas só vai acontecer a transformação se a gente começar a abrir a nossa vida uns para os outros. Para os líderes maduros, para os líderes que estão ali.
para o grupo de discipulado. Outro ponto que a gente pode ver é a questão do exemplo. O grupo de discipulado é um lugar para nós aprendermos a ser exemplo. E é uma coisa que a gente acaba terceirizando muito. Pensa no pastor. Quando você olha para o pastor de igreja, você pensa nele como um exemplo. Certo? Na maioria dos casos, né? A gente pensa nele como exemplo, como uma pessoa que a gente deve seguir. Beleza, mas você acha que você tem capacidade para ser um exemplo? Aí todo mundo olha e fala, não, eu não. Eu não tenho capacidade para ser um exemplo. Por quê? Eu não tenho capacidade para ser um exemplo porque eu peco, porque eu erro, porque eu não quero essa cobrança sobre mim. E a gente começa a pensar que quem tem que ser o exemplo são os líderes da igreja. E não nós, pessoas comuns que participamos da nossa comunidade. Irmãos, todos nós devemos ser exemplo, porque nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. É você que tem que ser o exemplo. O líder, óbvio, ele tem que ser o exemplo mesmo. Só que isso não é um chamado somente para o líder, é um chamado para todos. Sabe, existe uma certa pressão com filhos de pastor, esposa de pastor, para ser um exemplo. Mas eu sempre tive em mente que eu não tenho que ser exemplo porque eu sou pastor de igreja. Eu tenho que ser exemplo porque eu sou filho de Deus. Filho de Deus. E é isso que todos nós devemos seguir. Nós devemos ser exemplo porque nós somos filhos de Deus. E a questão é que as pessoas falam que eu não consigo. Eu não consigo viver dessa forma, eu não consigo seguir esse caminho. Porque elas acham que viver como exemplo é nunca errar. Só que a verdade, irmãos, é que isso não faz sentido. Porque até mesmo nós que somos pastores de igreja, nós erramos. Nós erramos, nós pecamos. Mas qual é a diferença então? A diferença é que nós reconhecemos o nosso erro. E buscamos viver de forma coerente com o Evangelho. Se nós erramos com alguém, nós vamos pedir perdão. E vamos buscar viver coerente com o Evangelho. Uma pessoa que segue o exemplo que é Cristo, não é uma pessoa que nunca erra, mas que busca viver de forma coerente com a mensagem. Se errar, vai reconhecer. Se errar, vai se arrepender e vai voltar para o caminho. A característica de uma pessoa que é salva é a perseverança. Nós devemos perseverar em ser como o Senhor Jesus Cristo. Perseverar em viver na santificação. Perseverar. Essa é a característica de um salvo. Então, não acha que a santidade ela é algo impossível. Não, ela é possível. Só que você precisa primeiro desmistificar essa mentalidade de que santidade significa nunca errar. Não. Santidade significa se parecer com Cristo e buscar viver coerente com a mensagem do Evangelho. Amém? E o terceiro ponto é que o discipulado, nós aprendemos, é que ele é um lugar para nós sermos transformados. Transformados. E aqui que está um ponto que para nós é difícil a gente entender. Porque eu passo por isso várias vezes. A gente acha que a pessoa ela vai ser transformada quando ela obter muito conhecimento. Muito conhecimento. E sabe, quando a gente vê um jovem, eu falo muito isso, a gente vê um jovem pregando, a gente vê um jovem tendo conhecimento da palavra, a gente vê ele dando estudo, ele pregando, ele ensinando e tal. E a gente fala, caramba, esse aí entendeu. Esse aí é um cara maduro. Esse aí está no caminho. E a gente acaba se surpreendendo quando acaba acontecendo alguma coisa, ele acaba caindo, acaba acontecendo uma incoerência ali da fé. Mas é porque nós estamos olhando para o lugar errado. Porque o conhecimento, ou habilidades, ou dons que a pessoa ela pode mostrar dentro da igreja, não mostra para ninguém que ela é madura na fé em Cristo. Eu falo isso muito para minha esposa, né? Eu falo assim, olha,
Ela fala, nossa, mas essa pessoa tem... Nossa, eu admiro muito ela, que ela tem muito conhecimento. Eu falo que, realmente, ela pode ter conhecimento, mas ela não tem maturidade. Porque maturidade é diferente de conhecimento. Conhecimento você pode obter através de curso, através de pregações, através de livros, mas maturidade é você pegar aquilo que você está conhecendo e aplicar na sua vida. Maturidade é você pegar esse conhecimento e começar a viver de forma coerente com o Evangelho. E é uma das coisas que nós conversamos muito no nosso grupo de discipulado. Nós falamos o seguinte, olha, essa verdade ela está aqui, mas está faltando ela chegar aqui, no coração. E a transformação, ela acontece aonde? No coração. No coração. E, irmãos, se a gente fosse perguntar a mensagem do Evangelho para muitos aqui, muitos saberiam. Muitos saberiam a mensagem do Evangelho. Mas olha para a sua própria vida. Você tem vivido de forma coerente com o Evangelho? A gente tem muito conhecimento, mas pouca maturidade. A gente precisa ter mais maturidade do que conhecimento. Uma coisa, e o conhecimento ajuda na maturidade. Mas é claro que quando eu vi um documentário de umas irmãs, sabe as irmãs do coque? As irmãs do coque, de forma geral, elas não têm muito conhecimento. Algumas delas não são nem são analfabetas, né? Não tem ali, sabe ler, ou sabe escrever. Só que uma coisa que chama a atenção é que quando fala sobre viver o Evangelho, elas vivem. Perdoam, amam. Sabe que é importante ver na comunhão dos irmãos. Sabe que é importante a vida da oração. Ou seja, a prática da fé está coerente. O conhecimento, ele é importante? Ele é importante. Nós temos uma fé racional, uma fé que crê, uma fé que estuda realmente. Só que conhecimento, sem a aplicação do Evangelho, sem a mudança no coração, não vale de nada. Não vale de nada. Nós precisamos pegar essa verdade, desse conhecimento da palavra de Deus e aplicá-lo no nosso coração. E o discipulado é um processo onde isso acontece. Nós temos uma parte dele que a gente chama de perguntas de prestação de contas ou perguntas profundas, aonde a gente realmente pergunta ao coração da pessoa. A gente até ali, né? Entre a gente que está ali no grupo de discipulado dos pastores, é até difícil, porque quando chega na parte da verdade, que é a parte mais do conhecimento, todo mundo quer falar. Mas a parte do coração, aí todo mundo fica assim, né? E aí? Será se eu falo ou não falo? Porque é a parte mais difícil. A parte mais difícil não é falar aquilo que você sabe, mas falar aquilo que está no seu coração. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus, ela tenha o poder e a eficácia de nos transformar. Sabe quando você vai ser transformado? Quando você começar a abrir o seu coração. Não tem como a gente escapar disso. Se fosse possível nós sermos transformados ficando em casa, só lendo a nossa Bíblia, ou fazendo a nossa oração, então não seria necessária igreja, concorda? Não seria necessária igreja. Mas a igreja, ela é fundamental nesse processo de transformação, nesse processo de santificação, nesse processo de se parecer mais com Cristo. Você só vai perceber se você está errado, às vezes, se alguém chegar para você e falar, irmão, olha, felizmente aí você passou do ponto, não foi muito legal aquilo que você fez, se você deve perdoar, ou você deve pedir perdão àquela pessoa. Alguém precisa te dizer isso. Porque nossa visão limitada, por causa dos nossos pecados, ela faz com que a gente tenha uma visão tão assim, não, mas eu estou certo. Não, mas eu mereço. Não, isso foi uma injustiça comigo. Só que quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos a pessoa mais injustiçada do mundo, que foi o Senhor Jesus Cristo.
mais injustiçada do mundo, morreu sem nunca ter pecado. E morreu. Se entregou por todos nós. E mesmo na cruz, morrendo, estando lá, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala: cara, eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser cristão assim. Não consigo ser como Jesus. Consegue sim. Sabe por quê? Se você afirma que você não consegue ser como Jesus, é porque você está falando bem assim: Espírito Santo, você não é tão poderoso assim. Espírito Santo, você não é tão eficaz assim. Espírito Santo, você não consegue me transformar. Quem somos nós para duvidarmos do poder de Deus? Para duvidarmos do poder do Espírito Santo? Quem somos nós? Somos ninguém. O Espírito Santo, ele está aqui agora, e ele tem esse poder transformador de pegar essa palavra e aplicar no nosso coração. Pegar esse ensino, esse conhecimento, e transformar ele dentro do nosso coração para que a gente possa viver de forma coerente com ele. Só que é aquela coisa, não adianta a gente só querer isso. A gente tem que buscar. A gente tem que viver. A gente tem que estar disposto a fazer isso. E como que eu posso me disponibilizar para fazer isso? Primeiro passo, entra no grupo de discipulado. Entra no grupo de discipulado. Eu falo isso porque eu tenho visto isso na vida de outras pessoas. Eu tenho visto as pessoas, elas começando a serem cada vez mais parecidas com Cristo, a falando sobre os seus pensamentos, sobre os erros, sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida, tudo através dos grupos. E, gente, eu vou te dizer, se você depender de a sua espiritualidade, a sua fé em cima de cultos, infelizmente você não vai ser transformado. Somente quando nós abrimos a nossa vida, nós buscamos ser e seguir um exemplo, e buscamos sermos transformados, ou seja, com o coração disponível para ser exortado, só assim que nós vamos ser transformados. E essa é meu apelo a vocês essa noite. Eu quero que todos nós aqui sejamos com um coração ensinável. O que é um coração ensinável? Um coração disposto a aprender, um coração disposto a ouvir, um coração disposto a se doar para a vida do outro. Nós precisamos ter esse coração ensinável. Nós precisamos ter essa humildade. Somente quando nós estamos nessa posição, nesse coração, é que nós vamos ser transformados. Sabe, a gente não quer ter aquele medo, sabe? Olha, eu vou aqui falar com o Cleiton, e o Cleiton, se eu falar uma coisa com ele que eu sei que ele não vai gostar no momento, mas que vai ser bom para ele, ele vai sair da igreja. Não. Nós precisamos de pessoas aqui que têm esse coração disponível para ser exortado, para ser encorajado também, mas principalmente para ser exortado para seguir a rota do caminho de Jesus Cristo. Você tem esse coração? Seja sincero com você mesmo, você tem esse coração? Eu busco ter esse coração, mas eu sei como é difícil. Principalmente para a gente, que às vezes tem muito conhecimento, mas a gente precisa ter um coração mais ensinável. Amém? Vamos orar? Eu queria que você falasse com o Senhor nessa manhã sobre como tem sido a sua vida. Queria que você falasse e refletisse sobre a sua disponibilidade de entregar a sua vida a outras pessoas. Se você tem medo, se você tem insegurança, se você tem algum receio. E eu queria que você falasse isso para o Senhor agora. Senhor, eu tenho dificuldade porque eu já me decepcionei muito. Senhor, eu tenho dificuldade porque eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha daquilo que eu faço. Eu tenho vergonha de quem eu sou. Eu tenho vergonha daquilo que eu tenho passado. Quero que você fale isso para o Senhor essa manhã.
eu vou orar por você. E eu creio que o poder de Deus, ele vai agir em você. E esse poder, ele vai gerar um efeito tão grande na sua vida, que você vai conseguir abrir mais o seu coração, buscar mais ajuda, estar mais disposto com os irmãos e a se parecer mais com Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez nessa manhã, que o Senhor está fazendo. Te pedimos que o Senhor nos mude, Senhor. Mude o nosso coração, mude a nossa vida. Que nós possamos sair desse lugar onde nós estamos tendo uma espiritualidade falsa. Uma espiritualidade onde nós não estamos abrindo o nosso coração, nós não estamos entregando a nossa vida, nós não estamos, Pai, falando para as pessoas aquilo que realmente está passando conosco. Senhor, nos liberte disso, nos liberte desse medo, nos liberte dessa insegurança, que nós possamos realmente falar aquilo que está aqui dentro, para que assim nós possamos ser transformados pelo Senhor, transformados pela palavra, transformados pela comunhão dos irmãos. Que o Senhor, Pai, nos molde a sua imagem, a sua semelhança. Nós queremos ser como o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a viver de forma coerente com isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para finalizarmos o nosso culto,